Olá, continuando a descomplicar. Hoje nós falaremos que menos é mais. Como? Eu diria que menos necessidades nos dão mais liberdade, nos dão mais possibilidades. Olha só. E o que são menos necessidades? Nós somos assolados todos os dias por muitas necessidades que nos são vendidas. A gente precisa disso e daquilo, férias tem que ser aqui ou acolá, os colégios tem que ser esse ou aquele, enfim, uma série de necessidades. E é importante que nós ponderemos com calma do que nós precisamos de verdade. Essas férias tão sofisticadas farão com que nossa família fique mais unida? Qual a utilidade delas? Se detectarmos que é realmente uma necessidade, ok, é uma necessidade. Mas às vezes, quando a gente começa a pensar, avaliar com clareza, a gente percebe que algumas coisas a gente está complicando, não é? Vocês já pensaram do que vocês precisam? Do que a nossa família precisa de verdade? Bom gosto, capricho, eu diria que é uma necessidade. Porque faz com que resgatemos essa dignidade que é tão própria do ser humano. Então, é preciso investir nisso. Mas sem gastos exagerados, sem exageros, na verdade, né? E com muita criatividade. Olha, com certeza, em algumas circunstâncias, vocês não tinham o que precisavam para resolver alguma questão. E pararam, pensaram e arrumaram um jeito muito criativo, com certeza. E olha, e no fim não foi melhor? Pode ser. Todos os dias a gente tem a oportunidade de usar a criatividade para resolver questões. E, em geral, repare, quando a gente usa a criatividade para resolver questões, a gente basicamente simplifica a situação, analisa com mais calma, encontra saídas. Criatividade. Que a criatividade sirva para a gente tornar a vida dos outros melhor, mas também para fazer a vida um pouquinho mais simples. Por que os nossos filhos precisam de brinquedos tão sofisticados? Será que eles não ficarão mais criativos se fizerem o uso de papel, lápis, tesoura? Será que eles não ficarão mais criativos ao fazer um teatro com roupas que temos em casa, eles fazerem as fantasias? Veja quantos ganhos quando a criatividade é acionada. Nossa, e deles, hein? E isso, sim, nos une. Com que frequência vocês fazem festas em casa? Simples. Não precisa contratar buffet. Ou, se quiserem, ok, mas dá para ser um pouquinho mais caseiro? É claro que dá. Ah, mas as pessoas esperam que seja. Será que as pessoas esperam que seja isso que você ia dizer? Às vezes não. Às vezes os nossos amigos estão desesperados, exagerando, claro, mas estão esperando que nós tenhamos uma ideia original. Porque vejam,
Festinha de criança, quase todas iguais. De repente, uma mãe tem ideia de fazer outras coisas. Em vez de contratar monitor, são os primos mais velhos que distraem as crianças. Eu não sei, eu não estou sugerindo nenhum estilo, só estou estimulando que vocês parem para pensar. Jeitos diferentes. Mas isso não é complicar? Não. Usar a nossa criatividade é usar um recurso que temos à nossa disposição. Está aqui. Todos somos capazes. E à medida que usamos, nos vemos mais capazes ainda. Então é uma questão de usar um recurso que está disponível. O que as brincadeiras que pensarmos, o fim de semana que bolarmos, pode ser divertidíssimo. E sairemos do lugar comum. Quantas vezes eu vejo umas famílias, esse fim de semana faremos piquenique no parque e tal. E é uma farra. E aí um amigo leva sei lá o quê, o outro leva outro, e nós levamos sei lá o quê. E esse piquenique se torna um acontecimento. Reparem, seria mais fácil todos esses amigos se encontrarem no restaurante, mas seria mais divertido? O trabalho que vai dar para preparar os sanduíches, a torta, sei lá o que formos levar, não compensa? É aí que entrou a criatividade. Outra coisa, no fim de semana, prepararmos o almoço juntos. Ai, meu Deus, mas dá muito mais trabalho. É claro que dá. E faz muito mais bagunça. É claro que faz. E fica tudo uma sujeira. Sim, depois todos limpam. Mas isso nunca mais se esquece. Aquela massa de pizza que nós ajudamos, que nós todos esticamos, abrimos, pusemos recheio. Que criança esquece disso? Se nós também não esquecemos, né? Então, em vez de sair, não digo que não se vá nunca a uma pizzaria, porque é uma delícia, claro que sim, mas de repente fazer uma pizza em casa, não precisa ter fogão, não precisa ter forno de pizza. Faz no forno do fogão. Ai, mas dá uma trabalheira. Mas não é gostoso? E um se encarrega de uma coisa e outro se encarrega de outra. É aí que menos é mais. Menos sofisticação. Vivemos numa sociedade extremamente sofisticada. E as pessoas ficam tão sofisticadas que elas se comparam o tempo inteiro. E de repente, que bom que é ter um amigo ou uns amigos que são capazes de fazer as coisas de um modo diferente. Pensando em valorizar mais as pessoas ao seu redor do que ostentar riqueza, poder, o que quiserem. Mais piqueniques, mais participação dos filhos, do marido. Não é só a esposa que tem que preparar o piquenique. Não, aí não dá, né? Aí fica muito difícil. Todos ajudando. Vejam que nesse clima todos ficam mais amigos, não é? Outra coisa são as coisas que temos necessidade na nossa casa. Claro, se a máquina de lavar pifou, é prudente comprarmos uma nova, porque ajuda muito. E assim vai, sabe, eletrodomésticos são de uma ajuda incrível, não dá pra gente voltar à época de lavar roupa no rio, além do que os rios não permitem tal aventura, pelo menos nas cidades grandes não. Não é isso, não é voltarmos
é irmos para frente. O que é necessário, é necessário. Agora, criarmos necessidades, para quê? Para quê sofisticarmos tanto os brinquedos dos nossos filhos? Eles desenvolvem mais a inteligência com brinquedos tão sofisticados? Ou eles se isolam mais com brinquedos tão sofisticados? É bom voltar a jogar jogos de tabuleiro. Nós jogamos xadrez com os nossos filhos. Sei lá, o jogo que vocês acharem. É tão divertido jogar banco imobiliário, sei lá, o que vocês quiserem. E a gente dá risada. E um começa a roubar, aí outro vai lá e tá. Não é divertido? Assim se convive. Menos sofisticação, mais convivência. Mais conhecimento uns dos outros. As pessoas estão se isolando. E se, olha, nós não prestarmos atenção, cada um vai para o seu canto. E quando iremos conversar? Quando iremos jantar juntos? Almoçar às vezes é mais difícil, mas de repente jantar juntos? Não cada um faz o seu prato e vai para um canto. Vamos sentar ao redor da mesa. E depois todos ajudam a tirar os pratos, se não tiver quem ajude. Em geral não temos, né? E aí cada um ajuda, e depois a louça. E a família fica mais unida. Às vezes as famílias entram em desespero quando falta empregada. Ou falta mesmo, não tem. Não é hora de estimular a cooperação de todos? Olha, eu tenho assistido uma geração muito folgada, hein? Desses filhos que estão sendo tão assistidos pelas empregadas, pelos pais, que não fazem nada. Será que eles estão sendo preparados para a vida? Ou não? Os nossos filhos, meninos e meninas, estão aprendendo a cozinhar? Até quando existirão cozinheiras, empregadas? Não seria bom que eles aprendessem a cozinhar? E de uma forma lúdica, de uma forma divertida. Eles guardam a roupa deles ou esperam que alguém o faça? E a mãe, às vezes, chega em casa exausta e ainda tem que guardar a roupa dos filhos e tal. Não seria bom, até educativo, termos um pouquinho menos de ajudas externas e mais formação para os nossos filhos? Nós não vivemos mais a geração dos pais ausentes, do trabalho, de casa. Todos somos responsáveis para fazer o supermercado, para guardar as compras. Não é um trabalho exclusivamente da mamãe. Aliás, a mamãe trabalha fora, a mamãe chega cansada. Essa é a nossa realidade. Todos precisam ajudar. Então, menos mimo e mais alegria, inclusive, em casa. Esse mimo que eu chamo é um mimo... Bom, mimo em princípio é negativo, mas esse privar os filhos da possibilidade de aprenderem, de exercitarem esse aprendizado, é um mal, não é? É um mal. Os nossos filhos precisam aprender a viver hoje.
Aqui no Brasil, é dos poucos países que tem tantos serviços disponíveis. Você vai para qualquer lugar, não tem empregada, não tem cozinheira, quem dirá, que dirá. Não tem. As pessoas têm que se virar. Nós estamos preparando os nossos filhos para isso? Outra coisa, a urgência com que os nossos filhos pedem coisas. Eu preciso! E a gente cede, às vezes, até por comodismo. Ai, vai, faz e não me amola. Vale a pena perguntar primeiro para nós mesmos. Ele precisa mesmo? De quantas camisetas o nosso filho precisa? Quantos tênis? Quantos celulares os nossos filhos precisam? E tem que ser realmente de última geração? Ele usa isso profissionalmente? E se usar profissionalmente, ele que compra com o dinheiro dele, não? Outra coisa, os filhos que começam a trabalhar, quanto eles aportam à nossa casa? Ou seja, com o que eles colaboram nas despesas da casa? Ah, não, mas a gente não precisa disso. Para eles será bom saber que uma casa custa. E custa. E não é pouco. Ele ajuda em alguma despesa? Nem que seja a despesa com o pão uma vez por semana. Fazer parte. É importante que numa família as pessoas se sintam parte dela. Essa sensação de pertença é muito importante para o ser humano. Nós necessitamos saber que fazemos parte de uma família. De fato, hein? Não só, tá bom, de vez em quando. Não! Eu faço parte quando eu colaboro. Eu faço parte quando eu penso nos outros, não só em mim. E eu penso nos outros quando eu pondero, mas eu tenho necessidade mesmo disso? E os outros? Na hora de se servir à mesa, olhar para o lado, todo mundo já comeu. Quantos faltam? Quanto nós temos aqui, quanto falta para comer? Eu posso me servir assim, sem nenhum critério? Alguém mais quer salada? É bom aprender a perguntar. Se disser todo mundo disser não, muito obrigado, bom, aí você pode comer um pouco mais. Menos para cada um de nós e mais para o bem-estar da família. Isso é tão bom, faz tanto bem e descomplica a vida. Isso fará com que os nossos filhos sejam mais capazes de enfrentar dificuldades. A gente não tem condições de prever que tipos de dificuldades nossos filhos terão. Impossível, mas algumas dificuldades, e não poucas, terão. Como eles estarão preparados para enfrentá-las? E nós? Nós também. Não sabemos o que nos espera em termos de mudanças, até nossas mesmo. Como enfrentar? Estamos tão seguros da nossa condição social, financeira, que podemos levar a vida assim? Não. Vamos descomplicar? Vamos fazer a vida mais solidária, a começar pela nossa família. Pensar de modo mais simples. Menos coisas, mais espaço para convivência. Semana que vem nos veremos novamente para continuar descomplicando. Até lá!